Fala, meus jovens, estamos aqui de novo, Kevin Rover Biologia com vocês, tá? Falando um pouquinho mais de transporte. A aula passada a gente parou, a gente falou de meiose não, nada a ver. A gente falou de osmose, certinho, que era a passagem de água, não é? Agora, na verdade, né, a gente vai continuar esse processo aí, legal? Para quê, Kids? Eu trouxe uma segunda questão para a gente analisar, justamente pela relevância desse assunto, tá ok? E essa questão, quer ver? Mostra aí no slide para mim. Olha, ó, questão 10 do nosso material, queridos. Se você o tem, já pega aí, já acompanha e já faz suas anotações, tá? Hemácias humanas foram colocadas em 3 soluções com diferentes concentrações salinas. Solução A, B e C. E as variações de seus volumes, após certo tempo, foram analisadas e ilustradas no gráfico acima. Então percebe que na solução A o volume da hemácia ela aumentou, na solução B o volume da hemácia permaneceu constante e na solução C o volume da hemácia diminuiu. E aí, queridos, volta aqui para mim. Isso é uma questão super clássica, legal, de exatamente osmose, tá? Como que funciona isso, queridos? Quando eu tenho uma concentração da solução exatamente igual à concentração da célula, você concorda que as trocas elas são dadas na mesma faixa? Se as trocas são dadas na mesma faixa, significa que a célula não tem alteração de volume. Então significa, queridos, que a solução é isotônica e que minhas células ela tem um tamanho próximo que a gente chama de normal. Lembra que para comparar uma coisa com a outra, para dizer se aumentou ou diminuiu o tamanho da célula, eu necessito de quê, queridos? Eu necessito de ter um referencial. Legal? Então, isso aqui, queridos, esse frasco isotônico, ele vai servir para a gente como um controle, tá? E a partir do controle, eu começo a variar e a modificar não, mas na verdade analisar as variações que acontecem nessa célula. Então, por exemplo, se eu coloco uma concentração da solução baixa e uma concentração da célula alta, legal? Se a solução está abaixo, a gente chama ela de hipotônico. Perfeito? E se ela está hipotônica, querido, significa que o quê? Que sua célula está super concentrada. E aí lembra daquela nossa história? Eu tenho uma muito concentrada, eu tenho uma pouco concentrada. Não é isso? A água, ela sai do pouco concentrado para o muito concentrado. Legal? Então significa que a água aqui, ela vai sair da solução e vai entrar na célula. Então essa célula aqui, ó, ela vai fazer o quê, queridos? Ela vai crescer, vai ficar gigante, certo? Ela pode crescer suficientemente para estourar, né? Então, se ela estourar, né, se ela fizer um puff, né, isso, queridos, e estourar aqui, o que vai acontecer? Essa estrutura aqui, a gente vai chamar de hemólise, certo? Então, o que vai rolar, queridos? Essa hemólise, perfeito, ela acontece exatamente quando estoura a minha celulinha, certo? Por que a gente chama de hemólise, queridos? Porque a hemácia é essa célula que a gente está utilizando como exemplo, tá bom? Você pode chamar de lise celular se você estiver falando de outra célula animal. Enquanto que a célula vegetal, lembrando que ela tem uma parede celular, então, consequentemente, ela faz o quê, queridos? Ela fica túrgida, tá bom? Então, ela tem uma turgidez, porém, queridos, ela não estoura igual uma célula animal, perfeito? Quando eu coloco esse aspecto aqui ao contrário, ou seja, eu coloco uma concentração da solução sendo maior do que a concentração da minha célula, eu falo que essa solução agora ela está hipertônica. E foi exatamente o exemplo que a gente realizou na aula passada, não era isso? Que a solução estava 0,20, a célula era 0,15, então a solução estava hipertônica. Então significa que a célula vai fazer o quê, queridos? Vai murchar, legal, e se for uma célula vegetal, lembra que eu tenho uma estrutura, que a gente já escreveu aula passada, então não vou escrever nessa, que a gente chama de plasmolizada, perfeito? Então ali, queridos, a minha solução A da questão era uma solução em que o volume de hemácia aumentou, então significa que se o volume aumentou, a solução era hipotônica. Quando a solução B estava constante, isso significa que é isotônico. Quando a solução, quando o volume A, certinho, quando o volume da célula ela diminuiu, queridos, isso significa que a solução era hipertônica. Perfeito? Facinho até aqui? Então bora ali, ó. Bora achar essa questão certa. A gente falou, ó, solução A, hipotônica, não é isso? Solução B, isotônica. Solução C, hipertônica. Então a resposta certa letra C, certinho de casa. Perfeitinho, queridos, entendemos, legal.
Agora, vamos entender um outro processo. E aí, preste atenção aqui, meus queridos. Além de transporte de substâncias, a gente falou dos transportes passivos, ainda tem o transporte ativo que a gente lida depois, tá bom? Mas, jovens, além desse transporte de substâncias passivo, a gente pode ter um transporte que a gente chama de transporte em massa. O que é um transporte em massa, queridos? É quando ao invés de eu transportar pequenas coisinhas, certo? Eu vou transportar grandes coisas, legal, e muitas vezes em até grande quantidade. Então aqui o nosso referencial mudou. Até agora o nosso referencial era água, era sais minerais, não era isso? Era gases como oxigênio, CO2, legal? Aqui agora, queridos, o nosso foco, o nosso referencial vai para proteínas, que são estruturas grandes, vai para lipídios, que são estruturas maiores também, vai para bactérias, que é uma estrutura super grande quando eu comparo ela com uma proteína ou com um lipídio, a bactéria é gigantesca, certo? Então a gente está falando agora de substâncias um tanto quanto maiores, certo? Então, queridos, esse transporte em massa pode ser um transporte para dentro da célula ou pode ser um transporte para fora da célula. Transportes para dentro da célula a gente chama de endocitose, é o nome, endo, dentro, citose, célula, perfeito? Então, endocitose, ela pode ser dividida de duas formas, ou eu posso chamar ela de pinocitose, ou eu posso chamar ela de fagocitose. Queridos, a pinocitose são coisas pequenininhas, enquanto fagocitose são coisas grandes. Kevin, o que é pequeno aqui pra gente? Por exemplo, gotículas de água. Não, água é pequenininha demais. De lipídios. Certo? É uma estrutura bem pequenininha, legal? Então, por exemplo, se eu estou agindo, se um hormônio de lipídio, como o estrógeno ou progesterona, ele sai ali do ovário e ele vai agir numa outra célula. Como é que ele vai ser incorporado na outra célula? Através de pinocitose, perfeito? Fagocitose são coisas grandes. Por exemplo, queridos, o exemplo que a gente deu de bactérias. Bactérias é uma coisa grande, certo? E aí, como funciona essa estrutura, queridos? Preste atenção aqui, ó. Se eu tenho uma célula, certo? E aí eu tenho um monte de coisinhas pequenininho, um monte de gotículas, certinho? O que essa célula vai fazer, gente? Tal como quando a gente quer, por exemplo, juntar farelo de pão na mesa, que a gente pega, faz uma conchinha, pega um paninho, não é isso? E empurra esses farelos de pão aqui na minha mãozinha, não é isso que a gente faz? A célula também vai fazer. Então, o que ela vai fazer? Ela vai mudar a membrana plasmática dela e ela vai invaginar, ou seja, a membrana plasmática ela vai para dentro. E quando ela vai para dentro, essas gotículas elas vão cair aqui dentro, certo? Essa estrutura, queridos, ela vai formar uma vesícula com essas gotículas, tá? Vesícula, que a gente usa muito, o nome é somo, né? Então, esse é o sufixo. Então, aqui forma um pinossomo, legal? Então, pinocitose é exatamente essa invaginação. Quando eu tenho uma fagocitose, queridos, eu tenho uma estrutura maior. E aí, se eu chego para você e falo assim, ó, querido, vai lá e pega uma bola de pilates para mim. Você vai fazer uma conchinha, empurrar a bola de pilates dentro, queridos, e andar com ela assim? Não, porque você não é besta. Não é isso que você vai fazer. Você vai pegar e esticar os seus braços e vai abraçar essa bola de pilates e vai carregar essa bola de pilates para mim. Concorda comigo? Então, essa célula faz muito parecido. Ela começa a esticar como se fossem os braços mesmo, tanto que a gente chama de pseudópodes, tá? Então, ela pega a membrana plasmática dela e ela vai para fora, certo? Essa estrutura que vai para fora é exatamente o que a gente chama de pseudópodes, legal? E aí, queridos, ela engloba a estrutura lá de fora e coloca lá dentro. Novamente, queridos, o nome que a gente dá para vesículas a gente chama de somo. Então, a vesícula originada por fagocitose, ela vai ser o fagossomo. Fácil aqui? Simplesão. Então, aqui a gente consegue analisar as duas coisas. Queridos, tanto um como o outro, ele pode ser digerido, certo? O que significa isso? Significa que eu posso ter enzimas agindo sobre ele, legal? Como que eu vou ter enzima, Kevin? Através de uma organela, que a gente ainda não viu, mas a gente vai ver, mas uma organela super importante, se você quiser anotar ela aqui, ó, que a gente chama de lisossomo. Lisossomo, queridos, é uma organela que ela é muito responsável pela digestão intracelular.
Em outras palavras, o lisossomo nada mais é do que uma vesícula cheia de enzimas, certo? Então, o lisossomo ele pode ter uma funcionalidade heterofágica ou uma funcionalidade até mesmo autofágica. Fagia é comer. Então, heterofágica, queridos, é uma funcionalidade que está para onde? Para coisas que são externas às células, como, por exemplo, essas gotículas de lipídio ou essas bactérias. Isso tem uma função heterofágica quando eu vou digerir esse negócio. Quando eu vou digerir minhas próprias estruturas, por exemplo, minha mitocôndria está funcionando mal, legal, e aí o que eu vou fazer, queridos? Eu vou digerir essa mitocôndria, legal, para ela parar de dar problema para mim. Então, para digerir a mitocôndria, eu estou fazendo uma função autofágica, ou seja, queridos, eu estou alterando estruturas que são próprias, que são minhas. Ok, daqui, esse lisossomo ele é produzido a partir de uma outra organela chamada complexo de Golgi, mas que depois a gente comenta um pouquinho mais, certo? Queridos, a exocitose, tá bom? Ela é uma estrutura que se anda a colocar para dentro da célula, certo? Então vai de fora para dentro, como a gente viu ali. A exocitose, ela vai de dentro para fora da célula, certo? Então uma exocitose, queridos, a lógica é a mesma, tá? Então, sempre a gente fala para ela da fora da célula. Como que isso ocorre, Kevin? Alguma coisa, por exemplo, insulina, certo? A insulina é ali produzida na sua célula beta do pâncreas. E a insulina é um tipo de proteína, é um hormônio proteico. Apesar dela ser produzida no pâncreas, a ação dela não é no pâncreas. Então essa célula precisa exportar insulina para o sangue. Como que ela faz isso, queridos? Ela vai pegar exatamente aquela insulina que foi produzida no retículo endoplasmático rugoso, olha o nome desse negócio, tá? Então, retículo endoplasmático rugoso é exatamente o lugar onde eu vou produzir proteínas para exportação ou aquelas proteínas de membrana que a gente viu na aula passada. Legal? Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai produzir a insulina, que é o hormônio proteico, e ele vai enviá-la até o complexo de Golgi, que funciona como se fosse um correio. Tá bom, queridos? Ele recebe a mercadoria do retículo endoplasmático rugoso, ele empacota essa mercadoria, ele endereça também, ele diz mais ou menos para onde que ela vai. Como é que ele endereça, queridos? Uma quantidade, você tem umas moléculas, certo? Que elas são moléculas sinalizadoras que ficam nas membranas das vesículas, ok? Então é assim que ele faz, ele vai empacotar numa vesícula, vai endereçar essa vesícula e vai mandar para fora. Então essa vesícula ela vai deslizando pelo citoesqueleto celular, que a gente chama de microtúbulos, e ele vai deslizando. Quando ele chega na membrana plasmática, essa vesícula ela se funde com a membrana plasmática e solta a estrutura para fora. Legal? Entendeu essa estrutura? Então a exocitose é colocar para fora da célula. Beleza? Além disso, queridos, eu posso ter um tipo específico de exocitose, que é o que a gente chama de plasmocitose. E a plasmocitose, queridos, é como se fosse a excreção celular. Então, eu posso jogar fora, eu posso jogar as coisas para fora da célula, como eu falei com vocês, da insulina, mas você concorda comigo que eu posso, por exemplo, pegar uma bactéria, fagocitar ela, quebrar ela toda e jogar para fora. Quem faz isso? Macrófago, certo? Sua célulinha de defesa. Então, queridos, o que vai acontecer? Essa célula macrófaga, ela está fazendo exatamente uma plasmocitose, ela está fazendo uma excreção. Tem gente que chama até de defecação celular. Legal? Pode ser, não é errado não. Tá ok? Então é o que, queridos? É quando a célula está eliminando resíduos certinho de dentro dela. Perfeito aqui? E aí vem cá, olha essa questão. Questão 21 lá do nosso material, queridos. Gente, a imagem dessa questão é fantástica, a gente consegue trabalhar várias coisas olhando essa imagem, por isso que eu trouxe ela, tá ok? Questão 21 ele fala assim, ó, a figura a seguir ilustra o processo de digestão intracelular, no qual estão envolvidos várias organelas celulares, identifique as estruturas e o processo enumerados na figura a seguir. Aí fala assim, ó, estão corretas. Letra A, 1, endocitose. Se você analisa o 1 ali, queridos, você concorda que tem alguma coisa entrando? Essa coisa é grande. Legal? Como essa coisa é grande, provavelmente essa estrutura ela entrou por fagocitose. Legal? Daqui, queridos, fagocitose é um tipo de endocitose? É, então, letra A até agora é correta. 2, queridos, peroxissomo. Jovens, preste atenção em mim. O que é um peroxissomo, certo?
Peroxissomo também é uma vesícula, mas é uma vesícula que ela tem a funcionalidade de pegar uma água oxigenada, H2O2, e processá-la para formar água e oxigênio. Por que ela faz isso, queridos? A água oxigenada é altamente reativo, legal? Se eu deixo solto no meu corpo, certo? Ela vai estourar as estruturas da minha célula. Então, não é ideal deixar isso. Então, eu tenho essa organela que ela é responsável apenas por meio que... Eu não vou falar estabilizar, mas eu vou falar modificar essa água oxigenada. Perfeito? Então o peroxissomo ele não tem a ver muito com a estrutura. A vesícula que tem a ver com a estrutura é o lisossomo. Então já pode marcar errado aí na letra A por conta disso. Letra B, 1. Fagostose. Pode ser? Pode, englobando coisas grandes. 2. Lisossomo. Perfeito, querido. Se você perceber, essa imagem, ela está mostrando um lisossomo que ele está se fundindo com o fagossomo. Para que isso, queridos? Isso vai se tornar uma vesícula digestiva, certo? Então, quando eu tenho um substrato mais enzima, isso vai ocorrendo o quê? Uma digestão. Isso ocorre constantemente. Número 3, complexo de Golgi. Perfeito, queridos. Complexo de Golgi é aquela organela que serve para empacotar. Ela é exatamente nessa morfologia que ele te mostra aí. Perfeitinho, perfeitinho. É ela que libera o lisossomo. Número 4, vacúolo autofágico. Queridos, perceba, o número 4 está aqui no canto de baixo da sua celulinha ali, viu? Ele está englobando uma mitocôndria. Se o cara está englobando uma mitocôndria, significa que ele está digerindo uma estrutura que é da própria célula. Então isso é o que, gente? Uma autofagia. Então esse vacúolo é autofágico? Claro, queridos, vacúolo é um nome bonito para uma vesícula. Acabou, cara. Beleza? Então preste atenção nisso aí. Vacúolo autofágico. Perfeito. 5. Corpo residual. Olha que nome bonito, queridos. O que é um corpo residual? É exatamente um vacúolo onde guarda os resíduos, os restos da digestão. Você percebe que na parte de cima está vindo o resto exatamente da estrutura que foi fagocitada e na parte de baixo você percebe que está vindo o resto da estrutura que foi que sofreu autofagia, desculpa, certo? Então, claro que é um vacúolo residual, certinho? 6. Plasmocitose. Perfeito, querido. Você percebe que a estrutura antropofagocitose foi digerida e foi mandado o resto para fora. Então, é uma excreção. Item correto, letra B. Queridos, letra C, qual que é o erro? Ó, já começou ali, ó, pinocitose. Aquele negócio é muito grande por ser pinocitose. Letra D, 1. Heterofagia, queridos. Heterofagia pode até ser? Pode, é comer coisas de fora, certo? Mas ele coloca o número 2 como ribossomo, e nada a ver, queridos. Ribossomo é uma estrutura para produção de proteína, então não tem nada a ver com digestão, item errado. Legal? Letra E, 1 fagossomo, concordo. 2, grânulo de inclusão, também nada a ver, queridos, é lisossomo número 2. 3, retículo plasmático liso, nada a ver, é complexo de Golgi, tá? 4, mitocôndria, não, é um vacúolo que está recobrindo a mitocôndria. Perfeito? Então aí tem vários erros aí pra gente analisar na letra E. Perfeito? Então a resposta certa, letra B. Queridos, volta aqui para mim. Jovens, essas questões aqui, elas aparecem constantemente. Dê uma olhadinha, dê uma revisada, tá ok? Faça exercício do nosso material, beleza? Faça exercício do Enem passado também. Não deixem de fazer as provas passadas, ok? E jovens, muito obrigado pela atenção hoje. Eu sei que é super difícil a gente ficar, às vezes, acordar até mais tarde, principalmente quem tem aula amanhã de manhã, quem trabalha amanhã de manhã. Eu sei o quão é difícil. Mas aguenta aí, cara, mais uma aulinha, 30 minutinhos, aulinha fantástica, Luquinhas. Então segura esse sono, vai ali, lava o rosto. Se precisar, toma uma água, não toma um café agora não, senão você não dorme. Legal? Mas, queridos, relaxa um pouquinho e volta aqui pra gente, tá? Eu fico por aqui hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande beijo. Qualquer dúvida é só me procurar, queridos. Meu nome é Kevin Hover, tá ok, queridos? Me procurem ali no Face, no Instagram, sei lá, meu e-mail, enfim, queridos. Mande sua dúvida, não fique com dúvida, tá ok? Porque quanto mais você fica com dúvida, pior vai ser seu rendimento na prova. A gente não se importa de responder você, tá ok? Beijo, queijo pra vocês, queridos. Até mais, uma grande noite. Fiquem agora com o Lucas. Não dorme não, hein, velho? Até!